Estresse mecânico. Nós vimos os conceitos cinéticos e os conceitos clássicos da física. Principalmente vimos a ação da aplicação de uma força e a aplicação dessa força. Toda vez que eu aplico força sobre um objeto ou um sistema, essa força gera aceleração e o meu objeto se move, tá? Toda vez que na natureza, ou falando falando do nosso corpo humano, que eu precisar aplicar força, essa aplicação de força vai resultar em movimento. Quando eu ligo o meu carro, eu ligo um sistema mecânico no meu carro para que o meu carro possa se movimentar, para que eu possa gerar aceleração e o carro se movimente. Toda vez que eu estou parado, que eu saio da minha inércia, da minha total inércia, e começo a me movimentar, eu gero aceleração do meu corpo, e a força motriz do meu corpo é a minha contração muscular. Através da minha contração muscular, eu faço a movimentação do meu sistema ósseo e caminho, começo a me movimentar, me desloco do ponto A ao ponto B. Só que assim, galera, qualquer aplicação de força em se tratando de objetos sólidos, eu tenho um efeito dessa aplicação de força chamado estresse mecânico, tá? Estresse mecânico é a distribuição de força dentro de um corpo, dividido pela área do qual ela atua. Aqui, quando eu aplico uma força, e como nós vimos em conceitos mecânicos, a aplicação de uma força gera pressão sobre um sistema. Aonde eu aponto a força, aquela região que eu estou aplicando a força é distribuída na área de contato do qual eu estou aplicando a força, e aí essa força acaba resultando em pressão. Então eu aplico pressão quando eu aplico força, consequentemente. Eu distribuo a minha força numa área de contato no objeto que eu tô aplicando essa força. Se eu vou empurrar um carrinho, eu aplico força numa determinada região do carrinho de mercado, né? Eu aplico força no apoio da mão daquele carrinho, e naquela região que eu estou aplicando força, eu estou gerando pressão. A minha força está sendo distribuída por todo aquele bastão que a gente apoia para movimentar o carrinho. Na região do carrinho que eu aplico força, que eu aplico pressão, essa região ela sofre estresse mecânico. Essa distribuição de força sobre essa área do meu carrinho resulta em estresse mecânico. Claro, como se tratando, por exemplo, do carrinho de supermercado, eu tenho um material que é muito mais resistente e forte do que são os tecidos da minha mão, eu vou precisar de uma força muito grande para poder mudar a forma, para a pressão ser forte o suficiente para mudar a forma daquele carrinho, para que aquele bastão possa se envergar. Nosso corpo humano, estando em movimento ou estando parado, eu também tenho estresse mecânico em várias estruturas. Toda vez que eu preciso me locomover do ponto A ao ponto B, o meu corpo precisa sustentar o peso da massa muscular, da massa dos meus órgãos, o próprio peso dos meus ossos, dos meus músculos, e, consequentemente, eu acabo gerando estresse mecânico em pontos específicos do meu corpo. Então, quando eu estou parado, a gente está aqui, ó, parado, sentado, assistindo a aula, o nosso corpo precisa fazer a sustentação das nossas estruturas, principalmente, estando sentado, da sustentação do crânio e do tronco. Crânio e tronco, tá? O nosso crânio e o nosso tronco estão apoiados sobre a nossa coluna vertebral. O crânio imediatamente acima da coluna cervical e o tronco está distribuído em torno da coluna vertebral, e a coluna vertebral provém a sustentação do nosso tronco. Senão, a gente já está todo molenga solto na cadeira, né? Porque o resto são órgãos com tecidos moles, tecido muscular liso, tecido muscular esquelético, tecido sanguíneo, tecido nervoso, enfim.
Então, os nossos ossos provêm estrutura para a sustentação do nosso corpo, e quem equilibra o peso do corpo para manter essa sustentação é a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, para manter esse equilíbrio das estruturas do nosso tronco, ela está sustentando o peso do meu corpo parado. Ela está sustentando esse peso do meu corpo. Consequentemente, a coluna vertebral está sofrendo estresse mecânico. Conforme eu mudo a minha posição sentado, eu mudo o meu apoio em relação à minha cadeira, eu mudo o meu centro de gravidade e eu mudo as regiões que vão ter maior e menor apoio e sustentação do peso do meu corpo, tá? E aí é nesse momento em que várias pessoas, de maneira inconsciente, na aula se ajeitaram na cadeira, né? Vocês não estavam pensando nisso até agora, vocês foram lá e se ajeitaram na cadeira. Da mesma forma que se eu falar que a gente respira e o coração bate de maneira inconsciente, agora vocês passaram a prestar atenção no batimento cardíaco e na respiração, piada que eu já fiz várias vezes aqui. Então, conforme eu sento, conforme eu me apoio na cadeira, eu redistribuo o peso do meu corpo sobre a minha coluna, consequentemente, eu redistribuo regiões que vão ter maior estresse mecânico e menor estresse mecânico, regiões que vão estar sustentando mais peso, regiões onde a força da minha massa, né, no caso, massa em relação à gravidade para poder gerar peso, a força da minha massa gera maior compressão sobre a minha coluna e, consequentemente, regiões onde a coluna está sob maior estresse mecânico, tá? Quando eu falo, por exemplo, em cinesiologia, vocês já estão vendo o movimento da coluna vertebral? Cervical, lombar, sei lá. Já. Já, né? A Cássia comentou ou vai comentar, por exemplo, sobre hérnia discal. Hérnia discal. O que acontece na hérnia discal? Entre os meus discos, entre as minhas vértebras, os meus ossos vertebrais, eu tenho pequenos discos de cartilagem entre uma vértebra e outra, chamados discos intervertebrais. Então é um discão de cartilagem com uma geleinha bem no meio aqui chamada núcleo pulposo, tá? Para quê? Para que uma vértebra consiga se locomover sobre a outra. Então a vértebra superior, com apoio do núcleo pulposo no disco intervertebral, ela vai conseguir se movimentar sobre a vértebra de baixo. E assim sucessivamente, e é dessa forma que eu tenho movimentação da minha coluna cervical e tenho também movimentação da minha coluna lombar. Eu tenho várias vértebras deslizando ao mesmo tempo para um lado e para o outro, tá? O que acontece na hérnia discal, galera? O que acontece nessa hérnia? Eu tenho um quadro de constante compressão sobre o meu disco intervertebral. Essa constante compressão sobre o disco intervertebral, como se eu estivesse maçarocando esse disco, promove lesão no meu disco. O meu disco começa a ter uma lesão tecidual e esse núcleo pulposo que estava localizado aqui na região central do disco intervertebral, ele começa a extravasar e na maioria das vezes ele extravasa para a região posterior, próximas às nossas raízes nervosas. É por isso que quando eu tenho hérnia discal, dependendo, eu tenho dor, não só dor na coluna lombar, mas eu posso ter uma dor associada, e essa dor, na maioria das vezes, acaba sendo refletida na raiz vertebral que sai da região onde eu tenho a hérnia discal. Então, por exemplo, se eu tenho uma hérnia discal entre L4 e L5, o meu núcleo pulposo pode extravasar, dependendo do grau, porque eu tenho diferentes graus também de hérnia discal,
No grau mais severo, ele extravasa e entra em contato com a raiz nervosa de L4. Com a raiz nervosa de L4. E aí, consequentemente, é uma das raízes nervosas do meu nervo ciático, eu acabo tendo dor no meu nervo ciático, dor na minha perna, no meu membro inferior, tá? Cervical, mesma coisa. Mas eu tô dando esse exemplo da hérnia discal para quê? Para a gente entender que um dos processos que podem gerar hérnia discal, além de um trauma agudo direto, é estresse mecânico. É estresse mecânico, é um estresse constante, um estresse intenso que acontece ao longo do tempo, tá? É... Esse estresse mecânico, eu tô dando um exemplo da coluna para ficar mais fácil para a gente poder entender. Mas esse estresse mecânico ele pode acontecer em qualquer parte do meu corpo, tá? Como eu falei anteriormente, enquanto a pressão é a distribuição de força numa área do qual eu estou aplicando a minha força, o estresse é o resultado no corpo que eu apliquei pressão, é o resultado em resposta à pressão aplicada. Então eu aplico uma força numa área do meu corpo, essa área tem a força distribuída numa determinada área, ou seja, eu tenho uma pressão. E aí o resultado da aplicação dessa pressão é o meu estresse mecânico. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da coluna vertebral, mas quando eu estou andando, quando eu estou me locomovendo, por exemplo, eu tenho estresse mecânico em outras partes do meu corpo. Além da coluna vertebral, eu tenho distribuição do meu peso corporal e o impacto do da minha marcha, do contato dos membros inferiores com o solo, ele é distribuído entre as articulações do tornozelo, entre as articulações tornozelo, joelho e quadril. Então pega tornozelo, joelho e quadril. É por isso que eu tô colocando a foto desse maluquinho aqui jogando vôlei, tá? Ele salta para fazer a cortada. Primeiro, na hora que ele bate a mão na bola, para fazer a cortada, o contato da mão dele com a bola, ele tá aplicando força sobre a bola, só que a bola também tá aplicando força na direção da mão dele. É que a força da mão dele é maior e ele consegue projetar a bola para a quadra adversária. No momento em que ele pula e dá a cortada, a bola gera pressão e força, e essa pressão e força é redistribuída na articulação do punho, na articulação do cotovelo, na articulação do ombro do atleta. Tá? E isso, ao longo do tempo, gera estresse mecânico. É importante que esses caras, por exemplo, façam um treinamento muscular, um treinamento proprioceptivo de equilíbrio grande, para que ele possa fazer o movimento da maneira correta, para que ele possa ter força suficiente para poder fazer a cortada e, principalmente, para que esse movimento não gere maior estresse mecânico sobre as articulações e ele possa evitar lesões ou até mesmo fratura. Tá? Deixaram uma coisinha no chat aqui, Maria Clara. Ah, não, a lista presa. Ó, galera, quem entrou depois ainda não colocou, vai deixando um presentinho aqui no chat, ou então deixando um oi aqui para eu fazer a chamada depois de vocês, por favor. Continuando aqui com o nosso jogador. Então, na hora que ele dá a cortada no nosso GIF aqui, ó, ele tem estresse mecânico na articulação do punho, na articulação do cotovelo e do ombro. Como ele tem preparo físico para poder jogar vôlei de quadra, então esse estresse mecânico é muito pequeno. Ele salta, dá a cortada, como ele não sabe voar ou não consegue voar, ele aterriza, ele cai no chão. Nesse momento que ele cai no chão, ele também tem distribuição do peso do corpo dele sobre coluna vertebral, sobre articulação do quadril, sobre joelho e sobre articulação do tornozelo.
tá? Tem um impacto mecânico, físico. Essas articulações distribuem entre si esse impacto. Claro que os maiores impactos da aplicação da pressão dessa aterrissagem vai estar sobre a coluna vertebral, sobre a articulação do joelho. Então, quando ele faz esse salto, a coluna vertebral e a articulação do joelho sofrem o maior impacto, e aí ele precisa também fazer o movimento de aterrissagem correto para redistribuir esse impacto, e precisa ter força muscular suficiente para dar suporte para essas articulações, para que o estresse mecânico não seja grande o suficiente para poder gerar lesão ou até mesmo fratura nessas articulações, tá? Por exemplo, do jeito que ele pula e faz a cortada aqui, ó, se ele cai na posição ortostática, se ele cai de pé sem fazer flexão de quadril, joelho e tornozelo, por exemplo, ele não amortece o impacto da queda dele, o estresse mecânico dele é maior sobre essas articulações, e por baixo ele corre risco de ter lesão ou fratura em alguma lesão em algum disco intervertebral ou fratura em alguma vértebra, além de lesão ligamentar ou até mesmo fratura na articulação do joelho, tá? Por que uma pessoa, quando ela pula de um determinado lugar, ela cai e ela já flete o joelho, depois ela levanta e fica na posição ortostática? Se na hora que ela cair, se ela não fletir o joelho, ela não redistribui o peso e o impacto entre as articulações do membro inferior, e esse peso e impacto tende a se refletir principalmente no joelho e na coluna vertebral dessa pessoa, mais especificamente na coluna lombar. E é aí onde a pessoa tem lesão, é onde a pessoa tem fratura, tá? Então eu falei de estresse mecânico repetitivo a longo prazo, que é o apoio do nosso peso corporal na nossa coluna. E por que sentar ou ficar apoiado numa postura diferente da postura ergonômica indicada faz com que eu possa ter problema muscular ou problema ligamentar ou problema ósseo na minha coluna. E eu falei também de estresses mecânicos agudos, quando eu tenho que redistribuir uma força nas minhas articulações e eu preciso posicionar essas articulações para que o impacto seja menor, para que o impacto seja distribuído entre as articulações, entre os ossos e entre as fibras musculares também, tá? Além disso, outro tipo de estresse, um estresse mecânico que eu posso ter é a aplicação direta, perpendicular, de força em diferentes partes do meu corpo, tá? Quando eu tô andando e eu bato o meu dedo na quina da cama, que dói pra caramba, ou então, se eu tô trabalhando, acontece um acidente, alguma coisa bate na minha perna, cai uma ferramenta, enfim, qualquer coisa, e bate na minha perna, a minha perna tem um estresse mecânico também, um estresse mecânico agudo. O estresse mecânico que acontece acontece só naquele momento, mas é um estresse mecânico que, dependendo da magnitude, pode me gerar lesão ou até mesmo gerar fratura. Deixa eu pegar aqui o tripé aqui para a gente poder ficar mais... Saudades do tripé. Teve uma luta do Anderson Silva muito famosa, uma revanche dele, que ele estava lutando com o cara que tinha, acho que é o Caim Velasquez, que ele vai dar um chute no Caim Velasquez, e do jeito que ele dá o chute, utilizando a tíbia, ele gera uma fratura na tíbia dele. A tíbia dele é fraturada, é uma imagem, dependendo, até uma imagem forte, assistindo a luta na hora, mas ele perde a luta por uma fratura na tíbia. O que aconteceu? Ele aplicou uma força na tíbia dele perpendicular, ou seja, a tíbia dele, ele aplicou uma força transversa ao eixo longitudinal da tíbia. Essa força aplicada gerou um estresse mecânico maior do que a tíbia poderia
sustentar, e, consequentemente, eu acabei tendo uma fratura. Os nossos ossos, eles são muito fortes se eu aplicar força longitudinal. Por quê? Porque o nosso corpo é sustentado com apoio longitudinal dos ossos. Então, se eu aplicar uma força longitudinal, o osso consegue sustentar. Pensando em força compressiva, tá? Se eu aplicar uma força de tensão, sustenta, mas sustenta menos que forças compressivas. E se eu aplicar uma força perpendicular na direção contrária ao eixo longitudinal do meu osso, o meu osso pode sofrer fratura, porque ele é forte para receber forças compressivas longitudinais. Forças compressivas transversas ou perpendiculares, ele sofre uma fratura, tá? Toda a lesão que vocês já tiveram, toda lesão muscular, toda lesão ligamentar, toda fratura óssea que vocês já tiveram na vida, aconteceu por estresse mecânico. Aconteceu porque vocês aplicaram uma força maior do que aquele órgão, que aquele órgão poderia suportar, e a partir daí aquele órgão sofreu estresse mecânico e teve ruptura na continuidade dele. Bom, então o estresse mecânico é o resultado da aplicação de força e pressão sobre uma determinada estrutura biológica. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer algum comentário, acrescentar a nossa discussão? Professor, a LER seria isso também? Lesão por esforço repetitivo? Jéssica Aparecida. Sim, Jéssica, a LER seria isso. E aí, porra, exemplo legal. Vamos pegar professor. Sou professor também, vamos pegar professor. Apesar que na minha realidade eu não utilizo tanto a lousa para poder passar a matéria para vocês. Eu utilizo o PowerPoint, eu vou na lousa ocasionalmente, quando a gente estava na situação normal. Mas, por exemplo, professores tendem a ter LER por escrever na lousa e principalmente por escrever em regiões mais altas da lousa. O pessoal que é mais baixinho tem que escrever nas partes mais altas e passam a desenvolver LER no ombro, desenvolver LER no cotovelo. Por quê? Porque ao fazer esse movimento, eu mudo o centro de gravidade do meu corpo, eu mudo o equilíbrio do meu braço, determinadas regiões das minhas articulações, do punho, do cotovelo e do ombro, eu aplico mais tensão. Vamos utilizar aqui. Eu aplico mais pressão para equilibrar o meu braço naquele movimento, gero mais estresse mecânico, e esse estresse mecânico leve, mais contínuo todos os dias, pode gerar uma LER, pode gerar uma lesão por esforço repetitivo. Então é muito comum, por exemplo, você ver essa galera com dor no ombro, você vê essa galera com dor no cotovelo, você vê essa galera com dor no punho. Por quê? Porque para escrever na lousa, eles precisam fazer contração nos músculos do ombro, nos músculos do meu antebraço, nos músculos do meu braço, para poder posicionar o punho na lousa e escrever. Mas escrever numa altura maior que a altura que eles, vamos colocar assim, de 90 graus do membro superior, que é uma altura que gera menos problema com o passar do tempo. Então, essa galera fazendo esse movimento faz contração excessiva no ombro, contração excessiva no antebraço, contração excessiva no membro superior como um todo. Perdão, no braço e no antebraço, né? Eu troquei os dois. No membro superior como um todo. E aí essa contração excessiva, com o passar do tempo, pode gerar lesão muscular, pode gerar lesão nervosa, e aí entra num quadro de LER. A minha mãe desenvolveu hérnia discal, cervical e lombar numa pegada parecida assim também. Ela trabalhava na cozinha, cozinha industrial, né? Então fazendo marmita, PF para a galera na empresa. E aí, claro, ela
trabalhava numa cozinha industrial que não era ergonomicamente adaptada para ela. Ela tem 1,50 m e, sei lá, 55, 56, uma coisa assim. E aí, obviamente, ela tinha que ficar em posições que não favoreciam a ergonomia e a postura correta dela. A distribuição do peso no corpo dela era desigual. E aí, por exemplo, quando ela ficava muito tempo com flexão de coluna cervical, muito tempo com flexão de coluna lombar, para preparar a comida ou para lavar a grande quantidade de louça, ela foi gerando estresse mecânico excessivo nessas regiões. Esse estresse mecânico foi refletindo em lesão discal, e aí ela desenvolveu hérnia discal. Numa situação... Eu não colocaria como mulher Dort, eu precisaria analisar direitinho, até porque também ela desenvolveu durante o trabalho, mas ela já tinha mais idade, então... Mas, enfim, conceito parecido também. Esforço repetitivo constante todo dia, estresse mecânico sobre estruturas osteomusculares, gera lesão por esforço repetitivo. Bom exemplo da Jéssica aí. Que mais, galera? Ok, eu de novo. O que fez bastante sentido em relação na academia, em fazer exercício para ombro, trapézio, o fato de fazer elevação lateral e não poder passar da linha do ombro, não, devido ao esforço em estar levantando, e o professor virar para você e falar assim, ah, não, cuidado, você pode desenvolver bursite. A inflamação nas bursas, nas nossas articulações, decorre de aplicação de pressão excessiva na articulação. Quando ele fala para você fazer movimento até 90 graus, né, aqui eu estou inclinando lateralmente, mas só para a gente poder movimentar até 90 graus, quer dizer que até 90 graus o músculo consegue fazer contração suficiente para sustentar o peso do membro, redistribuir o centro de... A gente consegue redistribuir o centro de gravidade para fazer esse movimento com segurança, sem fazer esforço articular. Quando eu faço o movimento, claro que eu aplico pressão na articulação, só que a força para gerar o movimento vem do músculo. Se eu preciso sair de uma posição ergonômica para apoiar a articulação, eu exijo força excessiva no meu músculo, força além do que eu ia precisar para fazer aquele movimento, e aí eu estou arriscado a ter uma lesão. Então é por isso que seu professor está dando esse toque. Seu professor está dando esse toque porque, com o passar do tempo, esse estresse mecânico ele pode ser refletido ou no músculo deltoide e nos músculos do manguito rotador, ou você pode aplicar pressão e estresse mecânico excessivo nas bursas articulares, e as bursas articulares vão inflamar, tá? Exemplo legal também, e aí o Paulo, mais propriedade que eu para poder falar, porque ele tem experiência na área, é muito importante quando você vai fazer atividade física na academia, principalmente exercício resistido, exercício que exige força muscular, você precisa fazer a graduação da carga e a progressão da carga para poder continuar tendo ganho de desempenho, só que você precisa sempre fazer o movimento dentro do ângulo articular seguro e mantendo uma postura ergonômica para que o estresse mecânico seja bem distribuído entre músculos, ossos e articulações. E aí você está falando, por exemplo, da elevação frontal, da elevação lateral, todos os exercícios, você vê que o equipamento ele tem, dependendo do equipamento, no caso, como você está fazendo exercício em cadeia cinética aberta, é aprender a fazer o movimento. Mas você pode ver que a maioria dos equipamentos tem uma instrução de como você deve se posicionar no equipamento para poder fazer o exercício de maneira correta. Justamente por isso, para você distribuir a pressão nas articulações e nos músculos e reduzir o estresse mecânico. Poder fazer o exercício por mais tempo sem ter lesão. Eu falei Júnior de novo, é o Paulo, mano.
Paulo, É isso perdão, mesmo, cara, perdão, professor. perdão. E também o exercício de ombro aí que a Jéssica comentou, às vezes se você passa do 90 graus, você já não está trabalhando mais o músculo do ombro, né? Você já começa a trabalhar trapézio daí. Então, e é um ponto interessante. Você compensa fazendo contração acessória de outros músculos. Aí você, a redistribuição do estresse mecânico gera esforço muscular excessivo no músculo que você deveria estar trabalhando de maneira normal, e também gera contração muscular excessiva nos músculos acessórios. Então é muito comum, por exemplo, essas pessoas, se não tiver nenhum problema articular, essas pessoas terem mais dor muscular e até mesmo afetar a postura da pessoa com o passar do tempo. Porque ela está gerando contração excessiva no músculo que ela deveria trabalhar em músculos que ela não deveria utilizar naquele movimento. E é por isso também que na academia eu tento sempre alternar os grupos musculares nos dias de treinamento. Então, eu sempre vou ter treinamento A, B ou treinamento A, B, C. Treinamento A, B, C, D, dependendo. Porque, por exemplo, no treinamento A vai ser um grupamento muscular acessório para fazer contração, para fazer a contração. No outro treinamento, os músculos antagonistas serão os músculos principais e os músculos que trabalharam no dia anterior vão ser só acessórios. Então, por exemplo, se no treinamento A eu trabalho bíceps, no treinamento B, eu vou trabalhar o meu tríceps, justamente para evitar o estresse mecânico contínuo na fibra muscular consequentemente, para evitar lesões, né, com o passar do tempo. Ó, já deu o horário da nossa aula, essa aula curtinha é complicada. Ó, as datas das nossas provas estão marcadas, beleza, galera? P1 de Biomecânica, dia 30/4 esse mês, 7h50 da manhã. Fica disponível até dia 1 de maio, até às 7h49. Entrem na sala, na aula, coloquem a presença aqui, vamos já começar a fazer a prova. Se não der para fazer, tem 24 horas para poder fazer a prova. Quem tiver com dúvida, não no conteúdo, mas qualquer problema de envio, tudo, dá um toque na aula. E quem for terminando, eu já vou fazendo a correção. P2 também marcada, dia 25/6, 7h50. Tema da P1, todo o tema que nós vimos até agora. Esse tema de cargas mecânicas até o final, a gente vai acabar ele na próxima aula ou na outra. E os temas que nós vimos anteriormente, introdução, conceito cinético e propriedades da física clássica.